cavalgada cultural conhecendo Capão do Leão. Sim, da mente incansável do saudoso Gilmar Maciel surge um dos maiores atrativos turísticos da história da cidade. Uma criação sem qualquer ligação com o governo municipal. A primeira edição ocorreu em 2006. Desde o início, gente de todo o estado tomou parte para conhecer pontos diversos das zonas urbanas e rurais sobre o lombo de um cavalo. Antes de iniciar a contar o começo da saga, pedimos que conheçam o canal do nosso parceiro e historiador professor Joaquim Dias. O link está na descrição deste vídeo. Ele é a maior autoridade em história de Capão do Leão e que posta vídeos sobre fatos e curiosidades ocorridas no município e em outros lugares. Visitem, vejam os vídeos e não esqueçam de se inscrever para dar moral ao professor produtor de conteúdo. E não esqueçam de se inscrever em nosso canal também, se ainda não for inscrito. As primeiras reuniões para tratar da cavalgada aconteceram na casa de Gilmar Maciel, com a presença de Joaquim Dias, Luiz Teixeira e Antônio Martins, e foi, na verdade, um desdobramento do projeto cultural Conhecendo Capão do Leão, que focava em pesquisa histórica nas escolas da cidade. Esses encontros começaram em 2005, a partir do surgimento do grupo Procultura. Junto a isso, o CTG Tropeiros do Sul e outras entidades tradicionalistas. Congregou forças. Gilmar Maciel, Joaquim Dias e Antônio Martins sempre foram os pilares dessa atividade. Uma observação deste último nome: Antônio Martins é conhecido por ser a estampa do Centauro dos Pampas, e na ocasião era posteiro da invernada campeira do CTG Tropeiros do Sul e também foi o primeiro patrão da entidade. A ideia de Gilmar Maciel era mostrar as belezas da cidade para quem viesse de fora, mas principalmente para quem morava em Capão do Leão. Mostrar que é possível fazer um turismo de verdade com viés cultural e de preservação ambiental e da memória. Fazer aquilo que os governos municipais nunca chegaram nem perto de realizar. Sobre as primeiras reuniões da organização, o professor Joaquim Dias nos deu um interessante depoimento. A lembrança principal que eu tenho da preparação da cavalgada, e mais especificamente da primeira cavalgada, é que o falecido Gilmar Maciel estava muito empolgado com o que ele viu na cavalgada da Costa Doce. Então ele queria trazer muito isso para o Capão do Leão, principalmente dentro de uma perspectiva de percorrer o interior. Ele também tinha uma visão que muitas vezes assim, o tradicionalista do Capão do Leão, que morava no próprio Capão do Leão, muitas vezes estava mais voltado para atividades fora, conhecimento fora, e se encantava com outros lugares, e com razão. O Rio Grande do Sul tem vários lugares de grande importância cultural, paisagística, histórica, enfim. Mas ele queria também uma valorização do Capão do Leão. Mas eu acho que o grande fato motivador assim, foi a participação que o Gilmar Maciel teve na cavalgada da Costa Doce. Em 30 de março de 2006, na sede do CTG Tropeiros do Sul, foi oficialmente lançada a cavalgada. O início do percurso foi durante as festividades de aniversário da cidade e do tradicional rodeio crioulo promovido pelo CTG, e durou 3 dias, partindo em 29 de abril do centro de Capão do Leão e chegando dia 1º de maio no Jardim América, após passar por Passo das Pedras, Pavão, Palma e Embrapa. Em 2007 houve a segunda edição, consolidando o roteiro turístico no município. Depois foram realizadas edições até 2019. Seu regulamento era sempre muito rígido sobre a preservação da natureza e a limpeza durante o trajeto, bem como o patrimônio da cavalgada e de outros. Era exigido respeito entre todos os integrantes, proibindo acampamentos paralelos. Era igualmente proibido portar armas, garrafas de vidro, excessos em bebidas e maltrato aos animais. Todos deviam perfilar atrás das bandeiras e só podia cavalgar usando pilcha e arreamento gaúcho. Como é comum com a gauchada reunida, coisas curiosas e engraçadas acontecem.
o professor Joaquim Dias nos relata umas boas. Aí tem vários assuntos, várias piadas assim dos acampamentos que o pessoal comentava, envolvendo os mais diferentes personagens, enfim. Mas eu vou falar uma outra curiosidade que eu acho interessante, que é a seguinte. Ali na região do Canto Grande, eles descobriram ali, escondida na beira da estrada, mas com muito mato na frente, uma construção arquitetônica assim que eu me lembro que o falecido Maciel citava, muito interessante, muito diferente, uma fazenda antiguíssima, que ele chegou até a me mostrar fotos, tudo, ficava meio que numa baixada, assim, numa ladeira, e eles ficaram surpresos, porque nem mesmo o pessoal da região ali conhecia aquela estrutura arquitetônica, que pelo menos dava para inferir que talvez tivesse mais de 100, 150 anos, porque era uma arquitetura muito original. Aí eu me lembro das fotos desse local. Tinha um dos líderes da cavalgada, a gente não precisa citar nomes, que quando ia dormir nos acampamentos, roncava, tinha um corpo meio volumoso assim, roncava, e a gurizada mexia com ele, que ele parecia um porco, uma dessas raças de porco grande, dormindo, que ninguém conseguia dormir, que parecia um porco não sei o quê. E uma certa ocasião, os caras de sacanagem, um dos líderes da cavalgada iria dormir, e os caras de sacanagem foram lá no Edar e pegaram um porquinho, filhote, e botaram perto desse senhor, desse líder da cavalgada, e ficavam mexendo assim, vai na mamãe, vai na mamãe, vai na mamãe. E aí diz que no meio da noite assim, esse senhor, esse líder, um dos líderes da cavalgada, acordou desesperado com aquele porco na volta ali, querendo cheirar, como se estivesse querendo mamar. Mas eu me lembro dessa história aí, dessa sacanagem. Lógico, os caras falando na época tem mais graça, né? Eu tô fazendo mais uma narração, mas eu me lembro dessa história engraçada aí. Em 2026 serão 20 anos da primeira edição. Será que haverá alguma cavalgada especial alusiva ao segundo decênio e em homenagem ao seu criador? E não poderíamos concluir esse vídeo sem homenagear Gilmar Maciel, o pai disso tudo, tendo sua importância traduzida nas palavras do professor Joaquim Dias. O Gilmar Maciel, ele era o grande, digamos assim, o homem de botar a mão na massa, né? O cara, o operário, o trabalhador, o cara que botava uma ideia na cabeça e vamos fazer, ele ia. Ele era muito persistente, ele era muito tenaz, competente, ele tinha uma grande capacidade de articulação, então ele falava com os mais diferentes tipos de pessoas. Ele motivava, ele era muito entusiasta das coisas, muito trabalhador também, muito dedicado. Então ele faz uma grande falta, assim, porque pro Maciel não tinha ruim. O Maciel ia atrás das coisas, ele lutava pelas coisas assim com afinco, entendeu? E ele se mobilizava. E muitas vezes, até a gente sabe disso, é fato, o Maciel tirava às vezes coisas do próprio patrimônio, coisas que ele mesmo financiava, né? Então, e fora o tempo de família, esse tipo de coisa. Mas o Maciel era o homem o operário, sabe? O trabalhador da mão na massa mesmo, que ia, fazia, acontecia e não tinha ruim para ele. Nesse sentido, ele faz uma grande falta para o cenário cultural e tradicionalista do Capão União.